que Jesus usava imagens mais fortes, dada a necessidade de compreensão das criaturas. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Então a sua metodologia trabalhava as pessoas como nós trabalhamos crianças. Por que isso? Já há décadas é conhecido para quem trabalha na área da educação. Tem algum educador ou educadora aqui? Nós temos um. Você trabalha com criança ou adulto? Deus te abençoe. Aí, por isso que você tem esse ar de espírito superior. De 11 para cima é superior. Na realidade, você sabe melhor do que ninguém que o processo da educação do adulto é muito mais difícil do que de uma criança. Uma criança, por exemplo, quando se dispersa, primeiro que nós usamos uma metodologia de imagens que Jesus fazia. Na realidade, se você quiser se aprofundar nessa informação, o livro Memórias de um Suicida, se você conseguir passar da página 80, você vai encontrar lá, porque ele chega a ser impressionante até mais ou menos a página 70 ou 80, a experiência dele, do Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, e ele se suicidou, e ele conta a experiência dele. Não quer dizer que aconteça com os suicidas o que aconteceu com ele. Aquela experiência é dele. Porque às vezes nós espíritas temos a mania de querer fazer links da experiência do outro conosco. André Luiz passou pelo umbral, a gente desencarnando vai para onde? Evidente, você vai para onde você quiser, não é verdade? Para onde você está acostumado a ir toda noite quando você sai do corpo. Tá certo? Não tem muita diferença. Sair do organismo físico no processo de desdobramento do sono natural, nós vamos para dimensões que estão de acordo com os nossos interesses, com as nossas escolhas. Então não é mandatório, uma situação dessa nem poderia ser mandatória. Na realidade, André Luiz conta a experiência dele. Camilo Castelo Branco conta a experiência dele. Interessante notar que Jesus, na sua metodologia de ensino, que foi sem sombra de dúvida o maior mestre que passou pelo planeta, ele, quando falava, isso às vezes acontece dentro da casa espírita. Querem ver? Alguém já teve a impressão que o expositor ou a expositora, o orador ou oradora, falou para você determinado assunto? Mas não foi. Que seria muita pretensão, né, do expositor ou da expositora, seja orador ou oradora, ter essa capacidade de falar diretamente para determinada pessoa. O que acontece é que, no caso de Jesus, ele possui esse tipo de faculdade. No caso desse que vos fala, ele não possui. Então, os mentores, por vezes, os mentores é que fazem esse tipo de trabalho. Jesus, quando falava, imaginemos que se tivesse, não precisamos nem falar de 2.000, 3.000 pessoas, 500 pessoas para ouvi-lo, sem sistema de som, não é verdade? Mesmo estando em alguma elevação, 500 pessoas, para se tornar audível para as pessoas que estão mais atrás, o tímpano daqueles que estivessem na frente seriam comprometidos. Não é verdade? Imagina como o processo se dava. Por isso que a gente falou do Memórias do Suicida, porque está lá a informação através da mediunidade de Ivone Pereira. Quando ele falava, ele projetava as imagens, as pessoas têm a sensação de estar imaginando, ele projetava as imagens e junto com as imagens o ensinamento. Então você tem a nítida impressão de estar ouvindo por aqui e por vezes acha que está imaginando e na realidade o que está acontecendo é um processo de projeção. Por isso que às vezes o orador ou a oradora falam para você ou para mim, para nós. Na realidade, o amigo espiritual, vendo a necessidade que nós temos naquele momento, ele projeta para nós aquilo que nós precisamos ouvir, ou até mesmo projeta a imagem e nós entendemos que estamos imaginando, que estamos criando a imagem, quando na realidade é um recurso utilizado
pelos amigos espirituais, e aí diz assim, que coisa incrível, eu estou vivenciando um determinado problema, e eu fui na casa espírita e a oradora da noite, por exemplo, falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir para me dar um direcionamento, porque não tem solução, né? Os amigos espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio. Não tem a solução, faça isso, faça aquilo. Quem fizer isso, um espírito que faça isso, corra dele, porque ele é uma criatura que está querendo interferir no seu livre-arbítrio. Né? E a maior justiça divina está em nos dar o livre-arbítrio para que nós possamos escolher aquilo que nós achamos mais razoável. E depois de nos conscientizarmos a respeito da nossa escolha, se foi uma escolha positiva, ótimo, porque aquilo nos beneficia. Se não foi positivo, nós trabalhamos, depois de conscientizados, o refazimento daquilo que nós, de repente, nos equivocamos. Esse refazer não é um refazer dentro de uma ótica de punitiva. Conscientizar-se e refazer significa vou fazer bem feito da próxima vez. Agora, conscientizar-se e não procurar fazer bem feito da próxima vez por uma questão de ponto de vista para não que na realidade tem um viés de teimosia, é aí sim criar situações de dificuldade, impor situações de dificuldade para nós mesmos. Ou seja, é o espírito, somos nós que decidimos qual é o melhor caminho e depois de conscientes, se aquele caminho que de repente nós temos consciência que poderíamos fazer diferente, insistimos em fazer da mesma maneira, às vezes a gente não se posiciona assim na vida. Eu sei que eu não deveria fazer assim, mas eu não vou arredar pé. Não é verdade? Eu não vou mudar a minha opinião. Mas você está errado, está errada. Você poderia reconsiderar. Não vou. Eu não perdoo aquilo que ele ou ela me fez. Por isso que a gente trouxe aqui exatamente esse aspecto da lição de hoje de Jesus, que ele é mais amplo. Dentro do aspecto da educação, que nós falávamos a princípio, educar a criança tem maior facilidade porque se percebe a dispersão da criatura. Educar o adulto, não. O adulto, primeiro, a grande dificuldade é a quantidade de informação que o adulto tem e de experiência. E palavras ditas aqui já te linkaram com situações vivenciadas ou conhecidas, sim ou não? Muita gente já viajou até determinado assunto e voltou para cá. Quando voltou, já não pegou mais o assunto onde estava. É óbvio que não. Isso tem algum problema? Não tem problema nenhum. Isso é riqueza de informação e de experiência que nós temos na nossa vida. Logo, às vezes o adulto está assim. E está na lua. Mas, no entanto, por quê? Porque essa riqueza de detalhes faz com que nós possamos, mentalmente navegar rapidamente para determinados aspectos que nos tocaram muito. Diz Jesus a respeito do assunto, isso aqui não é um óculos para leitura, é um analisador áurico. Quando eu olho, eu vejo a aura das pessoas. Ele serve também para ler. Ok? Muito bem. Você gostou, né? Tem um botãozinho aqui do lado. Tem aí não sei quem que lançou, que filma, etc. Por que eu não posso ter um analisador áurico, não é verdade? Diz Jesus, aprendestes o que foi dito. Veja, essa era a maneira, era a condição mental, o chamado inconsciente coletivo das pessoas na época. Ele diz, aprendestes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Essa é a estrutura mental das pessoas da época, ok? E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Difícil, né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Olha, outro aspecto de desdobramento interessante, que faz erguer o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Você já imaginou se a gente tivesse o botãozinho do sol ou da chuva, para quem a gente não gosta,
alagava a casa dele hoje e amanhã torrava de calor, não é para que ele aprendesse. Ele dá continuidade, mas isso é importante que nós possamos dar uma analisada nesse ensinamento de Jesus. Ele, como nós dissemos, ele usava um recurso didático como criança, como trabalhar com criança. Você pode usar, de repente, figuras, etc. E ele se utilizava desse recurso também através das parábolas, que são historinhas, que tinham um fundo, sempre tiveram fundo moral, aonde os mais evoluídos como espírito podiam adentrar com maior profundidade, os que não tivessem tanta evolução também acabavam sendo atendidos. Mas é um recurso de trabalhar na busca de fazer exatamente despertando a criatura para até mesmo para o lado romântico da criatura. Nós somos criaturas românticas, não somos? Você pode se fazer de durona, mas você é. No fundo, nós somos. Por isso que, no movimento espírita, romance vende tanto. Por quê? Porque nós somos criaturas românticas. E o romantismo está em querer saber o final, e o final, via de regra, tem que ser assim. O mocinho se dá bem e feliz, e o malvado paga algum preço por conta de ter agido de uma maneira inadequada com o mocinho ou com a mocinha. Não é assim? Nós somos criaturas românticas. Por isso que Jesus trabalhava, inclusive para despertar a curiosidade do indivíduo com... Você já havia pensado dessa maneira, não? Ele pegava as parábolas e colocava de maneira que ele despertava a curiosidade do indivíduo, no sentido de que os aspectos precisam terminar bem, precisam terminar com um ângulo de justiça. É fantástico isso. Por quê? Porque, na realidade, ele estava trazendo um novo padrão mental para a humanidade. Ele vinha, na realidade, quebrar paradigmas, fazer mudança de paradigmas. Não era simplesmente abrir a porta, destrancar. Era escancarar a porta, porque é diferente. Você pode tirar o trinco da porta, mas não abri-la. Não é? A gente tira, em relação à questão do perdão, às vezes nós tiramos o trinco da porta, mas não abrimos. Significa dizer o seguinte: continuamos mantendo, por vezes, claro que isso não é regra, o padrão mental em que nós vivenciávamos antes de forma diferente, mas enclausurado da mesma maneira. Apesar de nossas ligações se estenderem, claro, para outras mentes, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Outro dia nós estávamos hoje não é mais salão de barbeiro, né? Nem cabeleireiro, eles já são conhecidos como cirurgiões estéticos capilares, não é verdade? Aí a gente estava num desses cirurgiões estético capilar, pagando meia, evidentemente, né? Pela lógica e justiça. E ao lado estava um cavalheiro, que os tinha todos na sua plenitude, e ele estava fazendo um trabalho de luzes, ao contrário. Mas você sabe que a indústria deve se chamar luzes, não é isso que chama? Luzes. Aí faz uma luzes ao contrário. O cidadão estava grisalho, quem dera eu tivesse cuidado de cabelo dele para poder fazer no meu. Aí o cidadão estava grisalho e fazia lá uma mescla entre o grisalho e o escuro. Na realidade, a gente começamos a prestar atenção, não porque a gente tivesse com inveja do cabelo dele, ao contrário. Porque na próxima reencarnação, você que está rindo, eu vou me vingar, vir mó Elvis Presley, você vai ver só. Aí, na realidade, a gente começou a prestar atenção no trabalho do cidadão com ele. Ele colocou, do cirurgião. O cirurgião colocou-lhe uma touca e ia puxando os fios através dessa touca e ia pintando esses fios. E chegou um determinado momento que era a touca cheia de mechas que saíam. Aí eu olhei aquilo e disse, meu Deus do céu. Não, ninguém merece não. Eu disse,
Essa palestra não vai andar hoje. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, isso é a imagem materializada de como é a nossa mente. Eu estou enclausurado em mim mesmo, embaixo de uma touca, nesse caso embaixo de uma redoma, e tenho uma quantidade infinita de ligações com outras criaturas que pensam de uma maneira semelhante à minha, aonde eu faço um processo de retroalimentação que diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Eu cedo de mim para o outro e cedo matéria mental, porque o pensamento é matéria, é energia e energia é matéria. Eu cedo matéria mental para o outro e sou abastecido por ele. Na realidade, fazendo um paralelo com aquilo que Jesus ensinou, se eu não rasgar a touca, eu não saio de mim mesmo. Ou seja, porque não é uma questão, mas o que você pensa, você está em contato, sim, sem dúvida, mas na realidade, se o que Jesus vem fazer é quebrar a estrutura mental nossa, é rasgar essa touca, para que a gente não fique dentro de nós mesmos, primeiro reverberando em nós aquilo que nós gostamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos definimos como estrutura mental. Nós vivemos dentro de uma redoma, aquilo que eu penso é aquilo que eu gosto, ela reverbera em mim mesmo, sim ou não? Porque ela bate e volta. Porém, ela também faz ligações, abastecendo outras mentes que pensam não é igual, porque nem igual nós somos semelhantes, que pensam de forma semelhante, e recebo também, nesta proporcionalidade, recebo para dentro desta minha estrutura, me fortalecendo aquilo que eu gosto e continuo reverberando esta condição que eu gosto, porém agora com o fato de ter recebido, de ter ampliado esta condição que eu sou. Não é fantástico isso? Quando Jesus vem para o planeta, há mais de 2000 anos, ele na realidade traz no seu evangelho uma condição de romper com este padrão mental de nós trabalharmos reverberando em nós mesmos e com ligações que fortaleçam aquilo que nós gostamos. Ele traz um padrão para quebrar isso. E de que maneira? Veja como é didático. Ele nos coloca, ele sugere, porque ele não obriga, porque ele não ia violentar a consciência, ele sugere atitude. Percebeu no ensinamento, não? Ora por aquele que te calunia e te persegue. Ele diz assim, é ação. Ele promove, não é um simples abrir a porta, tirar o trinco. É escancarar a porta. Ele promove uma mudança quando ele sugere atitude, fazer algo que refrigere o ambiente que está viciado. Não é fato? Eu fui fazer, veja você, fui querer dar uma de handman, e tem a porta da garagem que é de metal, que em determinado horário do dia, se você colocar um ovo lá, ele cozinha. Né? Tamanha temperatura que fica, porque ela fica na direção do sol. E aí eu achei lá numa casa que tem as iniciais de High Definition, achei lá uma fibra lá que você coloca na porta e ela isola o calor. E aí eu coloquei, ficou uma beleza, uma beleza. Quando eu terminei, eu disse assim, eu não sabia que eu era tão bom. Fui na frente do espelho, dei uns beijos no espelho, disse assim, eu sou um bem perfeito. Tolinho. Eu fechei, inclusive, os respiros. Aí, quando eu fui mais tarde, além de estar
ele ter segurado o calor interno, né, porque não tem como sair, o ar ficou totalmente viciado. Disse assim, bom, me diplomei antes, né? Primeiro me dei o diploma. Primeiro eu me amei, depois eu me diplomei. Aí eu me diplomei e fui lá e disse, bom, tinha que ter deixado o quê? Trocar o ar. Que é o que às vezes nós não fazemos. Veja, porque a vida ensina em cada detalhe, mesmo naqueles que você se diploma, né? A vida ensina nos detalhes mais simples. A gente não basta, então, abrir o trinco. É necessário que a gente faça, ou seja, tome uma ação. Vá para a atitude. Abre a porta. Diz, precisa entrar ar novo. Eu preciso quebrar. A gente contou já aqui, só vamos pegar a parte final da história quando aquela vizinha matou o cachorro do Chico. Que ele disse que enquanto ele não mudou o padrão mental dele na questão do perdão, ele não via. Ele viu só na hora que ele foi para a ação de fazer a mudança em relação à questão de perdoar, ele viu que havia nessa estrutura mental dele, era uma estrutura de cor escurecida que o circundava, e quando a questão do perdão foi uma realidade exercida por ele, ele viu essa estrutura se quebrar e cair em pedaços ao lado dele. Veja, nós falamos em questão de matéria mental, nós plasmamos ao nosso redor, e é por isso que às vezes a gente não sabe por que determinadas situações nós somos atraídos e atraímos coisas, situações ou pessoas para o nosso convívio, o nosso relacionamento. Porque é natural. Se é um indivíduo desencarnado e tem a possibilidade, ele olha esta redoma que inclusive plasma as imagens que nos são de acordo com aquilo que a gente gosta. E ela é uma estrutura magnética de atração, onde nós atraímos e somos atraídos. Por isso que Jesus sugere-nos atitude. A gente trouxe um exemplo que está no nosso livro, a respeito de Chico Xavier, é uma das passagens ocorridas em Uberaba com um casal de Uberaba. E se você comprar o nosso livro hoje, você ganha de brinde o autógrafo do autor. Olha que maravilha, vai ser fantástico, né? Aí o ponto você ainda vai ser contemplada com o autógrafo. Na realidade, aquelas filas intermináveis que ficavam lá, 500, 700 pessoas, essa foi a razão dele usar peruca, que muitos espíritas caíram em cima dele por conta disso, mas é que 700 pessoas passando a mão na careca de alguém, você imagina como é que fica o couro cabeludo depois de umas 500, 700 pessoas, porque a gente tem um problema esse é um processo atávico. Atávico vem de atavô. É um processo atávico na questão oracular. A gente adora uma bolinha de cristal. Não é verdade? Passar a mão, dar beijinho. Quando é careca, a gente adora fazer assim, dar beijo, coisa do gênero. Bota 500 pessoas fazendo isso, você imagina como é que fica. Aí ele usava uma boina, mas o pessoal tirava aquela boina, né, e enfiava a boina de novo. Aí ele botou uma peruca. Peruca não dá para você tirar, né? Dar beijo, passar a mão e enfiar a peruca de novo. Isso para não tirar a mão das pessoas, para não ser deselegante em tirar a mão das pessoas, porque chegava uma hora que criava ferida. De tanto, porque tem gente que às vezes tem calosidade na mão, etc., criava uma ferida. Essa é a razão. E, no entanto, caíram de sarrafo em cima dele, dizendo que era vaidade. Como espiritualizar se fosse se tornar miserável? Não investir na vida para melhorar-se, para viver melhor, para se transportar melhor, para estar numa condição melhor, para poder viajar, para poder espiritualizar-se, é fazer o bem para o semelhante, não é viver miserável. Né? Jesus não estimulou ninguém a ser miserável, a ser infeliz, ser pobre, não é verdade? A ter uma vida miserável.
ou enferma. Ele estimulou para que nós nos espiritualizemos. Espiritualizar-se é procurar trabalhar o bem em favor nosso e do semelhante. E não está ligado à questão, né, e usar daquilo como a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Homem no Mundo. Ele é claríssima, dizendo que não é querer viver com os pés na terra e a cabeça no plano espiritual, é viver a nossa realidade, porém com consciência, que é um processo bem diferente. Bom, mas vamos contar a história. O casal chegou para aqueles que já leram ou conhecem, nós pedimos um pouco da sua paciência. Chegou na fila lá para falar com o Chico, para se despedir dele, porque era a fila de despedida, quando terminava o trabalho. E ele chegou e o Chico cordialmente perguntou a respeito como é que ia a vida, a filha, etc., né? Como é que estava a família. Ele disse: Chico, a nossa filha vai muito mal, vai muito mal. Ela está internada numa clínica psiquiátrica e nós, o marido e os filhos estão na casa da mãe dele, porque ela está internada porque ela já teve 3 tentativas de suicídio. A situação é muito séria e as 3 vezes, por graça divina, alguém chegou no momento antes de que ela conseguisse o resultado fatal. E ela foi internada. E a gente está fazendo o que pode. Quando eles iam saindo, o Chico disse assim: olha, o doutor Bezerra de Menezes, né, espírito, está aqui do meu lado e deu uma recomendação para vocês, para que vocês procurem trabalhar com as criaturas de acordo com aquilo que vocês quiserem, escolherem, com as criaturas que mais necessidade vocês acham, acredito que tenham aqui em Uberaba. E começar um trabalho com pessoas da escolha de vocês. Disse isso, o casal se foi. Passado quase um ano, o casal foi ao centro e, quando chegou para conversar com ele, disse: olha, Chico, nós viemos para te agradecer. Ele disse: e o quê? E eles, né, relembraram a história. Disse: olha, você não sabe. Nós, quando saímos daqui, naquele sábado à noite, ficamos pensando, etc. E no domingo, logo pela manhã, nós decidimos que iríamos começar a visitar os nossos irmãos reeducandos na cadeia pública de Uberaba. O reeducando é o indivíduo que está cumprindo pena. Aí nós fomos até lá e escolhemos as criaturas que não recebiam visita de ninguém. Porque se alguém for um dia numa penitenciária, vai ver que quem está na porta para fazer visita, via de regra, é uma mãe. Nós trabalhamos durante 12 anos no Carandiru, na penitenciária. E é impressionante, às vezes lá dentro está guardado um lobo, mas lá fora tem uma criatura que aquele lobo é filho dela. Não importa em que situação de demência possa estar. É de impressionar, né? É a questão do amor de mãe. Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Chico, diz que se a gente quiser ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de mãe. Que na realidade, se nós formos olhar, é a médium de materialização de Deus no mundo, não é verdade? Porque Deus cria e ela materializa para Deus como médium, né, de materialização no mundo. Mas enfim, eles começaram a visitar essas criaturas, que não tinham ninguém, familiar nenhum, etc. E à medida que foram fazendo as visitas, começaram a perceber que a filha melhorava. A medicação foi sendo reduzida, recebeu alta e, com o passar do tempo, voltou para casa. O seu marido voltou para o convívio normal com as crianças e ela está bem com o seu marido, com seus filhos na sua casa. Toma uma medicação, mas assim, muito reduzida perto daquilo que tomava.
mas nós então viemos para te agradecer. E foi aquela alegria, etc, tal, né? E ele, claro, dizendo, você não precisa me agradecer de nada, não fiz absolutamente nada. E depois que o casal foi embora, ele perguntou para o Dr. Bezerra Espírito, que estava lá, e disse, escuta, o que foi que aconteceu, Dr. Bezerra, a respeito? Ele disse, Chico, é simples. Quando a gente inverta a posição nossa em relação àquilo que a gente acha que é mal, né, e comece a ver, de repente, o bem mal compreendido, as coisas mudam. Ele disse, à medida que eles foram visitando essas pessoas, esses reeducandos que não tinham ninguém, as mães desencarnadas deles começaram a prestar atenção naquilo que aquele casal fazia em favor do filho delas. Nós tivemos um caso de um amigo num trabalho de evangelização, que chama-se de desobsessão, mas na realidade é evangelização, né? Onde se busca indicar para o espírito um melhor caminho, porque você na verdade, não catequiza ninguém, você indica, e se ele quiser, ótimo. Que o espírito perseguia a pessoa, que era um rapaz, por conta de uma situação acontecida entre ele e outro, da seguinte maneira, eles se desentenderam, esses dois se desentenderam, e por culpa desse que estava sofrendo a obsessão, e o rapaz, que era a vítima, o prejudicado, perdoou o cidadão. Porém, um espírito amigo dele, desse que foi a vítima, amigo dele, mas com menos esclarecimento, disse na sessão, ele perdoou a humilhação que ele fez, né? Quer dizer, que o obsidiado fez, mas eu não perdoei, porque ele agrediu o meu amigo. Tá vendo como é bom a gente ser bom? Tá vendo como as coisas não são por acaso? Aí, na realidade, ele disse, o que aconteceu, doutor Bezerra, com esta situação? Disse, à medida que elas começaram a prestar atenção, que esse casal se interessava pelos filhos delas, elas começaram a acompanhá-los até a sua casa, etc., e viram que eles tinham a filha internada numa clínica psiquiátrica e que, na realidade, o problema dela era, na verdade, estar com 3 ou 4 obsessores que a estimulavam para o suicídio. Por quê? Porque, na realidade, em um indivíduo, muitos casos, claro que vamos analisar a coisa pelo âmbito médico, muitos casos de insônia, por vezes, é um processo obsessivo que acontece. Claro que o médico precisa ser consultado, não podemos extremar absolutamente. Porque o que acontece? Quando o indivíduo sai do corpo, o obsessor vem agredi-lo e ele volta para o corpo. E aí o sujeito não tem paz, né? Qual é a ideia do suicídio? Provocando o suicídio, o desencarnado, o suicida, está totalmente na mão deles. É por isso que a tentativa estava nesse nível. Eles viram que a moça estava cercada por 3 ou 4 obsessores, fizeram uma reunião no plano espiritual e decidiram, entre elas, que da mesma maneira que eles se interessavam pelos filhos delas, elas também se interessariam pela filha deles. E depois dessa reunião e da decisão que tomaram, elas começaram a protegê-la, afastando os obsessores, podendo então a moça se recuperar da condição que se encontrava. Incrível como Jesus nos estimula a ação. Ele não diz perdoe, porque o fato de eu saber que eu preciso perdoar, não significa que eu saia de mim mesmo. Não é verdade? Eu preciso perdoar fulano ou ciclana. Mas eu posso ficar nessa
condição só de que eu preciso. Eu abro a porta, mas eu só tiro o trinco. Mas não deixo, não é, o ar entrar. Não faço a troca do ar dentro do ambiente. Eu só abro a porta. E vivo uma realidade viciosa em mim mesmo, de que eu preciso perdoar, eu preciso, mas eu não saio do vício. E quando a gente não sai do vício e fica respirando naquele ambiente, né, com o ar carregado e a própria condição viciosa, as coisas que acontecem são, via de regra, enfermidade, não é? Problemas os mais diversos e acentuação, às vezes, de quadros depressivos que, na realidade, ninguém está nos impondo por castigo. É uma escolha própria. Por isso que o importante é o ensinamento do Cristo. Vá para a ação. Ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça o bem. Não fique na vida levando tudo no mais ou menos. Aliás, até nós trouxemos aqui, do próprio Chico, não é mediúnico, é dele mesmo, um trechinho que ele escreveu que se chama Mais ou Menos. Alguém já leu a respeito? Que é genial, né? Ele diz o seguinte, ele diz, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, ou acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Muita paz a todos. Obrigado.